nós somos aquele que o Senhor nos chamou para viver uma vida em comunhão, para viver uma vida em retidão com a sua palavra e com a sua verdade. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito em nosso meio. Oh, nós te rendemos graças nesse lugar, Pai. Nós não nos limitamos, Pai. Não vamos deixar que nenhuma circunstância impeça de nós oferecermos o melhor louvor e a melhor adoração a Ti, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado, Senhor, por nos resgatado, nos libertado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou. Obrigado, Pai, porque hoje nós desfrutamos de saúde divina. Nós vivemos uma vida plena na tua palavra, Senhor. Nada pode nos parar, nada pode nos abalar, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso renovo. Eu elevo os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos porque a sua palavra nos garante que nós podemos confiar em Ti, Pai, que o Senhor vela sobre a sua palavra para que se cumpra em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor já determinou em sua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite em que a sua palavra será ministrada, Pai, e coisas poderosas serão realizadas nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela sua presença manifesta em nosso meio. Nós reconhecemos, Pai, nós descansamos na sua presença. Nós descansamos na sua presença, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Você pode sentar um pouquinho? Aleluia. Que bom que você está aqui nessa noite para juntos celebrarmos ao Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia. Eu acredito que hoje será uma noite poderosa. Amém? Por quê? Porque nós vamos estar em comunhão uns com os outros. E quando nós estamos em comunhão, há poder na unidade, há poder no nome de Jesus, há poder na palavra, há poder do Espírito Santo disponível nesse lugar para mudar a realidade em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você está com expectativa? Hoje nós temos uma mesa maravilhosa aqui posta para celebrarmos a ceia do Senhor. Amém? A ceia é do Senhor, mas o Senhor, Ele quis compartilhar conosco. Jesus, quando Ele preparou a última ceia, Ele diz: eu desejei, eu ansiei comer desta ceia com vocês. Sabe, amados, até hoje o Senhor, Ele deseja. Hoje eu fiz um convite para que você estivesse aqui. E graças a Deus que você ouviu a voz do Senhor, não a minha voz, para estar aqui hoje juntos celebrarmos a Ele. Amém? Essa mesa, ela representa coisas poderosas para a nossa vida. Essa mesa, ela fala. E se você prestar atenção no que ela fala para nós, eu tenho certeza que você vai desfrutar de coisas poderosas em Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos hoje ter um momento de palavra. E logo depois nós vamos cear todo mundo juntos, em comunhão. É dia de celebrarmos, é dia de fazermos festa. Amém? E essa é uma ordenança do Senhor. O Senhor disse que fizesse isso até que Ele voltasse. Como Ele ainda não voltou, nós vamos sempre celebrar a ceia do Senhor. Isso aqui não é uma religiosidade, mas é o cumprimento de uma ordenança do Senhor. Ok? Então é muito bom que todas as vezes que nós venhamos a esse lugar, prestamos bem atenção no que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui para nos reunir em comunhão uns com os outros, amém? Quantos aqui tem suco de uva na sua casa e pão? Eu acredito que todo mundo pode ter isso, não pode? Mas a comunhão só pode acontecer quando eu me encontro com você, amém? Por isso nós trouxemos o pão e o suco, para que nós possamos fazer isso juntos aqui nesse lugar. E eu creio, amados, que há poder de Deus na unidade. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, esses dias nós estamos falando um pouco sobre o amor de Deus. Sabe, amados, e isso aqui representa para nós grandemente
o amor de Deus, porque Jesus, quando ele se reuniu na última ceia, ele falou algo poderoso. Ele disse que no meio daqueles ali, tinha alguns que estavam com eles, mas tinha alguém que estava ali, que ia trair ele naquela noite. Mas mesmo assim o Senhor não fez objeção, o Senhor não fez acepção sobre quem deveria ou não cear naquela noite. E quando ele estabeleceu a Santa Ceia, ele disse que é para fazer isso sempre em memória dele. Nós podemos fazer isso hoje em memória do seu amor por nós, sim ou não? Amém? Então o Senhor, ele derramou o seu amor por nós. E por ele ter derramado esse amor por todos nós, no dia em que você entendeu, você fez o quê? Você entregou a sua vida para Jesus. E uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, agora você tem comunhão com ele. Você tem comunhão com Deus. Amém? Coisas interessantes que nós precisamos prestar atenção. Ao mundo todo foi derramado o amor de Deus. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Então ele amou ao mundo inteiro. Mas o mundo inteiro tem comunhão com Deus? Graças a Deus que você já sabe disso. Só quem tem comunhão com Deus hoje? Os filhos, a igreja do Deus vivo. Amém? Então, amados, eu quero que você se alegre nessa noite. Você é poderoso, porque hoje você já experimenta da bondade do Senhor, da fidelidade dEle, de uma forma diferente do mundo. Deus, ele continua, trazendo o sol para todos, a chuva para todos, ele derrama do seu amor para com todos, mas um relacionamento, um caso de amor mesmo, hoje só quem entendeu e recebeu esse amor em seu coração, entregando a sua vida para Jesus, se tornando filho de Deus, nascendo de novo, agora sim pode ter a presença, a vida zoe de Deus habitando dentro de nós. Amém? Isso é coisa poderosa. E hoje o Senhor trouxe uma palavra para que eu pudesse compartilhar com a igreja do Senhor, falando de Santa Ceia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que era necessário que nós viesse a discernir bem o corpo de Cristo. Sim ou não? Então, amados, se está escrito isso, eu acredito que é uma necessidade de nós, hoje, como igreja do Senhor, nós devemos discernir bem o corpo de Cristo. Sabe, é comum a gente falar muito sobre igreja, e quando a gente fala de igreja, cada um geralmente tem um pensamento, ou tem uma concepção de igreja. Nós estamos aqui em um templo e muita gente chama isso de igreja, mas isso aqui não é a igreja, isso aqui é um templo, amém? A igreja é a igreja do Senhor. Claro que nós entendemos a igreja aqui como um templo. Existem as denominações que o povo chama de igreja. A igreja tal, a igreja fulano. O povo até diz igreja de fulano de tal hoje, né? A igreja de ciclano, a igreja de quem? Não, amados. Existe a igreja de Jesus Cristo. Amém? Então, a igreja como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo também, ele é conhecido como outras coisas. É conhecido como noiva. Mas hoje o Senhor trouxe uma palavra para falar do corpo de Cristo como a igreja. Amém? Não existe igrejas. Se você não sabia, você vai sair daqui hoje sabendo. Não existe igrejas. Existe a igreja. Pastor, e a igreja tal? É uma denominação. Amém? Da qual faz parte também do corpo de Cristo. E amados, uma das coisas que o Espírito Santo tem falado, eu acredito que não só comigo, mas sobre a necessidade de nós discernirmos o corpo de Cristo. Discernir bem o que é o corpo de Cristo. Discernir o que é a igreja do Senhor. Somos a igreja do Deus vivo. E para que a gente possa entender, a gente precisa entender algumas características da igreja. Se Jesus disse que a igreja é o corpo dele e ele é o cabeça, nós precisamos entender que tudo que o cabeça faz, os membros têm que obedecer, sim ou não? Todo comando vem da onde? Vem do cabeça, vem da cabeça. E se existe algum membro que não está obedecendo esse comando, alguma coisa está errada, irmãos.
E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É por isso que Paulo está dizendo, ei, é necessário a gente entender isso. Se eu sou membro do corpo de Cristo, e eu quero andar nas minhas vontades, eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero fazer as coisas do jeito que eu entendo, será que de fato eu estou sendo igreja do Senhor? Porque a igreja, a Bíblia diz que, quando nós falamos, entendemos que diz lá o profeta Ezequiel, que quando Deus ia chegar um tempo que ia tirar de nós um coração de pedra e colocar um coração de carne, e que agora nós iríamos poder andar em quê? Nos seus estatutos e observar. Então, amados, a palavra do Senhor nos chama a prestar atenção, a observar como é que nós estamos andando. E nós precisamos entender como é que nós estamos andando como igreja do Senhor. Então, como igreja, às vezes é comum você ouvir as pessoas dizer aquela igreja tal, eu não gosto dela porque essa igreja é assim, assim, assim. De que igreja ele está falando? Da igreja de Cristo? Porque, amado, se alguém não gosta da igreja de Cristo, eu já sei, ele é fora da igreja, ele não faz parte da igreja. Porque se você é igreja, você tem que gostar de igreja, você tem que gostar dos membros. Os membros, ele não pode excluir um ou outro do corpo. Eu sei que as denominações, cada uma existe os seus jeitos. Existem algumas doutrinas, existem algumas coisas que difere um pouquinho uma da outra, mas no que se diz respeito a ser membro do corpo de Cristo, amados, nós precisamos ter a mesma linguagem. E aí onde o Espírito Santo começou a falar bastante comigo, que a palavra do Senhor diz que Jesus ele vai vir para buscar a sua. Jesus vem para buscar a sua igreja. Ele não vem para buscar a igreja tal, ele não vem para buscar a igreja Verbo da Vida, ele não vem para buscar a igreja Assembleia de Deus, ele não vem para buscar a igreja não sei qual, não, ele vem para buscar a igreja dele. Quem for igreja de Cristo, falar a linguagem de Jesus, viver em comunhão, viver unido no corpo, esta é a igreja, esta é a que Jesus vem buscar. Amém? Então, amados, nessa noite tem uma palavra do Senhor para que nós entendamos cada vez mais o que é essa igreja, como é que a igreja funciona. Se nós somos membros da igreja, nós precisamos entender e estar alinhado com aquilo que diz o cabeça. Amém? É tempo de alinhamento, é tempo de, se enquadrar naquilo que a palavra diz. Jesus está para voltar, irmãos, a qualquer momento. A promessa é que, de repente, num abrir e num fechar de olhos, Jesus voltará. Eu preciso lembrar você sempre disso aqui. Nós precisamos andar com essa consciência de que Jesus voltará, não para buscar algumas igrejas, mas para buscar a igreja dele. Aleluia! Quantos aqui são igreja do Senhor? Amém? Aleluia! Você precisa se ver como a igreja. E aí, amados, algumas coisas nós precisamos eliminar do meio da igreja do Senhor. Tem algumas coisas que as pessoas dizem que é da igreja. Você já ouviu dizer que a igreja tem contenda? Você acha que a igreja do Senhor faz contenda? Sim ou não? Pode falar, pode responder. Sim ou não? A igreja do Senhor, eu vou dizer isso para você, pode ser forte, mas a igreja do Senhor não faz contendas. A igreja do Senhor vive andando em desobediência. A igreja do Senhor anda falando mal dos seus irmãos. Nós precisamos entender os conceitos de igreja do Senhor. Porque, amados, algumas coisas acontecem e as pessoas começam a taxar. Se existe uma contenda dentro da igreja, aí é diferente. Na igreja, aí é diferente. Mas essas pessoas que estão em contenda, me desculpe, mas elas não são igreja. Elas estão na igreja, mas elas não são a igreja. Você não pode viver uma vida vindo para a igreja, frequentando uma igreja, você precisa ser a igreja. E a igreja não anda em confusão, a igreja de Jesus não anda em contendas, a igreja do Senhor não anda em mentiras, a igreja do Senhor não anda em desamor. Pode existir isso dentro da igreja, mas não faz parte da...
Amados, me perdoe eu estar dizendo isso para você hoje, mas a palavra do Senhor é muito séria, é muito firme. Mas pastor, eu me converti agora e ainda faço algumas coisas. Ei, isso aí é uma questão de tempo e logo, logo você vai ver que você não deve mais andar dessa forma. Jesus disse, eu vou e eu vou enviar o outro. O outro quem? O ajudador que vai nos ajudar a quê? A viver uma vida transformada. E você vai entender agora, quando você pensar em falar mal do seu irmão, você vai lembrar, eu não sou alguém que frequenta uma igreja, eu sou a igreja. E ele é meu irmão, ele é membro do mesmo corpo do qual faço parte. Todas as vezes que você pensa, não, alguém vem falar mal de fulano, não, eu não faço parte mais disso. Amém, irmãos? Então isso, veja o que é que acontece. Eu não vou à igreja para a igreja tal, porque lá disse que lá tem um monte de gente que vive fazendo fofoca. Ei, os que vivem fazendo fofoca não são a igreja do Senhor. Eu vou falar e eu digo e repito, porque eu tenho aqui, amados, segurança para falar isso, porque é a própria palavra que está dizendo isso. Paulo, ele vai orientar a igreja, várias igrejas Paulo orienta, Jesus orienta como deveria ser a igreja, mas que algumas coisas estavam acontecendo, mas que precisam ser corrigidas. Pode olhar, amado, que em todo o contexto que existia uma confusão dentro da igreja, Paulo diz, ei, a palavra do Senhor diz, ei, precisa mudar isso aí, porque isso aí não tem nada a ver com a igreja não. Andar fazendo confusão, fazendo motim das igrejas, isso não é igreja. Porque, amados, se a gente parar para prestar uma atenção, se a igreja obedece aos comandos do cabeça, será que o cabeça não vai estar dando uma ordem segundo a vontade dele? Sim ou não? É por isso que Jesus disse, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Amém? Então nós precisamos entender, amados, esse conceito. Eu creio que você vai sair daqui hoje, você não vai se ferir, você não vai se magoar. A palavra é uma palavra para se alegrar, amém? Eu estou trazendo essas informações no início aqui, ainda não entrei na palavra, por quê? Porque nós precisamos entender e acabar de falar com esse negócio. Ah, porque aí toda a igreja é assim. Ah, toda a igreja tem problema. Dentro da igreja existem problemas, mas a igreja não tem problema. A igreja não é um problema, a igreja é uma solução. Inclusive, a palavra diz que nós somos o quê? O sal e a luz dessa terra. A igreja do Senhor é o equilíbrio do mundo hoje. Agora, dentro das igrejas vai existir situações. Mas nós, você que está aqui hoje, que é igreja do Senhor, presta atenção nisso. E não empresta a sua boca para dizer, ah, a igreja tal é assim. Não, amados, lá existe, mas existe também muita gente de Deus lá que vive segundo a palavra. Antes de eu me converter, amados, eu ouvi uma frase que dizia que todo pastor é ladrão. Isso é mentira, amém? Você crê nisso? Você crê que é uma mentira dizer que todo pastor é ladrão? Existem pastores honestos, irmãos. Existem crentes verdadeiros. Existe a igreja do Senhor, existe. Jesus disse que vai voltar para buscar uma igreja, então essa igreja existe. E eu creio que eu estou diante da igreja do Senhor. Mas eu quero lembrar você, não é só você que faz parte dessa igreja, amém? Existe membros espalhados por todo o mundo que faz parte da mesma igreja do Senhor. Ele é digno da paz do Senhor, ele é digno de você dar a graça e a paz, chamar de meu irmão, porque ele é sim nosso irmão. Não, você não faz parte da nossa congregação. Não, irmãos, não é assim. Que igreja é essa? Tem 2 céus diferentes? Ou tem departamento diferente no céu para cada denominação? Não, vamos morar todos juntos. Então, amados, eu creio que o arrebatamento só vai ser um evento só, é de uma vez só, e aqueles que são igrejas, eles subirão, e os que não são, ficarão, é bem claro. A palavra do Senhor, amados, é bem simples, sempre faz uma separação. Se você é isso aqui, tá tudo certo, se não é, já tem isso aqui. Sabe, amados, Deus, Ele derramou o seu amor. Sabe qual é a tristeza maior hoje? É pessoas que Deus já derramou esse amor, e eles não experimentam desse amor. Estão a caminhos de um dia experimentar de algo que não é nada bom, a ira de Deus. Deus, Ele derramou o seu amor através do seu Filho, e o seu Filho recebeu nele a ira, que era para mim e para você, para que hoje nós nos tornássemos a igreja do Senhor. Amém?
Então, como igreja, a gente precisa entender, amados, que nós somos algo específico de Jesus e que Jesus é o cabeça. A primeira coisa que você deve entender é que você é algo intocável, você é algo que é invencível, você é algo que é indominável, nada pode dominar você, porque você tem um cabeça, a não ser Deus, para nos dominar. Você é invencível porque nada pode vencer você. Parece que ninguém está acreditando nisso, mas isso é uma verdade. O que foi que Jesus disse? Jesus disse que nada, as portas do inferno não prevalece contra a minha igreja. Amém? E aí o Senhor me deu uma palavra hoje para falar sobre algo que é uma característica da igreja do Senhor. Se você ainda não se vê dessa forma, hoje você vai passar a se ver. A igreja do Senhor é resistente. Isso mesmo. O Espírito Santo está falando já. Está pegando pelo Espírito. Somos resistentes. Você tem força, você tem poder, mas além disso você é resistente. Você pode ser forte, mas o que prevalece na igreja do Senhor é a resistência. Amém? Aleluia. Eu queria começar a falar com você nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluia. Resistência é o ponto forte da igreja. Amém? Ezequiel, capítulo 37, vamos ler esse texto aqui para a gente andar. Nós sabemos que aqui era uma promessa para Israel e, amados, nós precisamos entender que existem coisas que estavam determinadas para acontecer com um povo. Como eu falei, hoje nós somos um povo pelo qual Deus realiza as coisas aqui na terra, amém? Você sabia disso? Você crê nisso? Hoje a Bíblia relata e fala de 3 povos diferentes. É muito bom a gente prestar atenção nas Escrituras e saber isso, porque tem coisas que você vai ler lá, que já está decretado para um tipo de povo. Por quê? Por que se está decretado? Porque esse povo não vai querer obedecer, não vai aceitar as instruções do Senhor, e para esse povo já tem um fim determinado. E se você for ler isso lá, você vai se chocar, você vai dizer, meu Deus, está isso aqui escrito na Bíblia, isso aqui é para mim? E não é. Hoje a Bíblia fala para um povo chamado povo judeu, amém? Você é judeu? Existe passagem na Bíblia que fala para o povo gentil, você é gentil? Mas existe também na Bíblia Deus falando com a sua igreja. Quem aqui é a igreja? Amém? Então nós precisamos entender que nós somos a igreja e que existe coisas na Bíblia, amado, que está escrito especificamente para nós. Amém? E havia uma promessa de que Deus ia realizar algo através de um povo, mas esse povo não quis. Esse povo é um povo judeu que até hoje ainda está lá esperando. Por exemplo, nós vamos ser livres, nós vamos ser libertos, nós não vamos passar, nós não vamos sofrer a ira de Deus. Amém? Você se alegra com isso? Os judeus não vão sofrer a ira, mas vão sofrer na ira. Porque antes da ira de Deus ser derramada na terra novamente, a igreja vai ser retirada. Oh, parece que ninguém se alegra com isso. Ei, amados, o pecado ainda está reinando aí no mundo, e Deus não está satisfeito, Deus não está conformado com o pecado. Ora, o pecado vai provocar o derramar da ira dele sobre o próprio pecado. E quem estiver no pecado vai sofrer a ira. Mas graças a Deus que nós não estamos mais lá. Amém? Então nós precisamos entender, Deus fala para judeu, fala para gentil e fala para a igreja. E nesse tempo, amado, se Deus tem alguma coisa para comunicar na terra, se tem um povo que Deus fala, é comigo e com você. Se veja poderoso, você é poderoso. Você é poderoso. Você é poderoso. Aleluia. Porque, amados, o Senhor pode comunicar a nós hoje coisas poderosas e nos livrar. E aqui, amados, como era algo que Deus estava falando, se nós pegarmos isso aqui, sim, é aplicável a nós. Amém?
Vamos ler Ezequiel, capítulo número 37, a partir do versículo número 1. O profeta diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, e completamente secos. Diga, ossos secos. Aleluia. Verso 3. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Verso 4. Ezequiel 37, 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Aleluia, aleluia. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem. Quem está dizendo? O profeta. Como ele me havia ordenado. Isso aqui, amados, é um exemplo de alguém que está disposto a comunicar o que Deus diz. Por isso que eu estou comunicando algo para você hoje na palavra. O profeta, ele diz: anunciei essa mensagem como ele havia ordenado. Agora veja o que acontece. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se ajuntando. Verso 8. Enquanto eu observava, músculos e carne e se formaram sobre os ossos, em seguida, pele se formou para cobrir os corpos. Mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano: ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Aleluia. Glória a Deus. O que era que estava o cenário? Um vale cheio de quê? De ossos. De que forma? Secos, separados. Sabe, amados, veja aqui que a palavra do Senhor veio com o propósito, fazer o quê? Primeira coisa foi ajuntar todos os ossos que estavam separados. Amém? E de repente, quando falava, quando se profetizava, começou a se ouvir um barulho de ossos se encontrando um com o outro. Sabe, amados, isso aqui pelo Espírito eu já vejo que quando a igreja se junta, os membros começam a se juntar, tem que haver barulho. Quando os membros começam a se juntar, quando ossos começam a se juntar, tem que começar a haver barulho. Você é membro do corpo de Cristo? Então você pode ser considerado como um daqueles ossozinhos que estavam separados. Um dia nós estávamos separados, mas um dia veio a palavra do Senhor sobre nós e nós começamos agora a se juntar, a se encaixar, membro com membro e a formar um corpo. Agora esse corpo aqui no final é chamado de exército. E se formou um grande exército. Então, amados, o que é que eu vejo aqui? Mas se juntou e ainda não existia vida, fôlego de vida. E aí, mais uma vez, Deus fala para que o profeta fale, profetize, que venha ventos e traga agora fôlego de vida. Você sabia que você estava morto? A vida Zoe não habitava mais em nós, mas o Senhor soprou dentro de mim, dentro de você, o fôlego de vida, a própria vida de Deus, a vida Zoe de Deus.
Amém? Aleluia. E aqui, amados, quando eu vejo essa passagem da Bíblia, eu me maravilho, porque aqui, veja que Deus, Ele quis primeiro juntar toda a peça se encaixando em seu lugar. É assim com o corpo do Senhor. Não existe um lugar, amados, que, sabe, que você não se encaixe. Sempre tem um lugar para você se encaixar no corpo de Cristo. Não importa de onde você veio, não importa onde você estava, não importa quem você era, importa que agora a palavra do Senhor sobre você vai se encaixar, você aonde o corpo quer que você se encaixe, o cabeça quer que você se encaixe. Amém? E osso, amado, fala de quê? De estrutura. Amados, eu não sei se você já viu um esqueleto por aí balançando, mas talvez ninguém nunca se agrade, mas o que é o esqueleto? O que é que está segurando você aí agora? O esqueleto. Então, o esqueleto é estrutura. Então, Deus começa a trabalhar por onde? Pelas estruturas. Deus começou a trabalhar no interior de cada um de nós. Osso, ele é as bases, as estruturas para que possa algo, né, vir sobre ele, a carne, os músculos, a pele, tudo agora precisa dessa estrutura. Mas, amados, uma coisa que me chama a atenção, osso se quebra, sim ou não? O osso é duro? Mas se quebra, sim ou não? Então é uma estrutura que é sólida, é firme, é rígida, mas pode se quebrar. Qualquer um de nós, se não tomar cuidado, tomar uma pancada, nós podemos sofrer uma fratura, sim ou não? Mas, amados, o que me alegra é o que está escrito na palavra do Senhor. Então, amados, que essa estrutura firme, sólida, e agora quando vem uma palavra sobre ela, aquilo que é quebrável se torna inquebrável. Aleluia. Sabe, amados, nós somos poderosos, porque sobre nós existe uma palavra. Presta atenção, amados, não se veja mais por aí como alguém separado, não, se você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro e no corpo de Cristo, sobre o corpo de Cristo, existe uma palavra. Abra lá em João, capítulo 19, versículo 35. João, capítulo 19 e versículo de número 35. Jesus, ele foi para a cruz, ele foi crucificado entre dois malfeitores. Nós conhecemos esse contexto, amém? Abra sua Bíblia aí em João 19, 35 e presta atenção aqui. E Jesus foi para a cruz e ele foi crucificado e ali ele entregou o seu espírito, ali ele se rendeu e ali ele morreu, amém? Mas aí a Bíblia diz que era um dia, né, de sexta-feira, e no outro dia era o dia de sábado. E não era comum que aquilo acontecesse, ia acontecer a festa ali, e eles não queriam que estivesse os corpos lá empendurados no madeiro. E aí pedem a Pilatos para que possam o quê? Remover os corpos de lá do madeiro. E quando eles vão, amados, àquele lugar, a Bíblia diz que eles pediram para quê? Para quebrar as pernas daqueles que estavam pendurados e remover os corpos dali. E os soldados chegam naquele lugar e quando eles chegam, ele vai num dos malfeitores que está à direita de Jesus, à esquerda, quebra as pernas também daquele que está à esquerda, mas quando chega em Jesus, eles não quebram as pernas de Jesus. O soldado olha e aí ele pega aquela lança e fura um dos lados do Senhor e daquele buraco sai água e sangue, mas as pernas do Senhor não foram quebradas. Diz que também eles faziam aquilo porque facilitava. Quantos sabem que aquela cruz era bem alta? Amém? Eles penduravam em uma cruz bem alta para que ficasse bem visível, exposto ao ridículo mesmo. Foi assim que o meu rei, o nosso Senhor, ele foi morto, exposto ao ridículo.
E a forma que eles faziam para quebrar as pernas também era para facilitar a remoção do corpo da cruz. Porque quando a pessoa se entregava e morria ali, aquele tempo que eles ficavam, eles morriam pelo tempo mesmo, de tanto sofrer, não aguentavam mais e chegavam a morrer. E aí, para que eles não fossem lá em cima arrancar aqueles cravos das mãos, eles quebravam as pernas, e quando quebravam as pernas, os cravos se rompiam nas mãos e o corpo descia, e ali eles pegavam o corpo e tiravam. Mas quando eles chegaram em Jesus, amados, eles não fizeram isso. Por quê? Porque existia uma palavra. Sabe, amados, isso aqui é algo que nós precisamos entender, isso aqui é poderoso, porque ali estava representando o corpo físico de Cristo, mas hoje nós somos o quê? O corpo espiritual do Senhor também. Amém? Se você é membro do corpo de Cristo, existe uma palavra sobre você. Abra lá, vamos para lá, para João 19:35. Diz, essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Verso 36. Essas coisas aconteceram para quê? Para que se cumprisse as escrituras que dizem, nenhum dos seus ossos será quebrado. Osso quebra, sim ou não? Osso é quebrável, sim ou não? Mas sobre uma palavra, não quebra. Sobre uma palavra, nada pode quebrar. Sabe, amados, ali eles vieram, e talvez aqueles soldados na hora, eles não entenderam nada. Mas eles disseram, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui, alguma coisa diferente. Desse nós não vamos quebrar. Ei, sobre mim e sobre você. Muitos vão chegar e vão dizer, eu não sei o porquê, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo fazer isso que eu vim para fazer. Você é guardado, você é protegido, irmãos. Amém? Sabe, aqui se cumpre Salmo 92. Onde era que Jesus estava? Ou Salmo 91. Aonde Jesus estava? No meio. Isso representa aqui a igreja do Senhor, é o equilíbrio. Salmo 90 diz que o quê? 91 diz que 1000 podem cair à minha direita, 10.000 podem cair à minha esquerda, não sei qual é a ordem, mas eu sei que caía de um lado e caía de outro, mas o que está no centro não cai. Pode ser quebrado da direita, pode ser quebrado da esquerda, mas você que está no centro da palavra, você que está no centro da palavra do Senhor, você não será derrotado, você não será atingido, você não será quebrado. Eu profetizo sobre você, você é a firmeza, você é a resistência. Se veja dessa forma, você não é qualquer coisa. Você é membro do corpo de Cristo. Ah, na igreja existe isso, existe aquilo. Não, irmãos. A igreja não é. No meio da igreja pode até aparecer algumas coisas, mas não é. Se você for ao médico hoje e um médico examinar você e de repente ele descobrir que você tem um tumor cancerígeno, esse tumor está no seu corpo, sim ou não? Mas ele faz parte do seu corpo, ele é membro do corpo, ele está onde? No corpo, mas ele é membro? Se você quiser determinar que é membro, alguém vai botar lá nos protocolos que um tumor faz membro de um corpo? Não, ele está no corpo, mas ele não faz parte do... Assim, amados, pessoas que estão dentro de igrejas hoje, fazendo determinadas coisas, eles se dizem, mas eles não são. Um tumor, ele precisa de um organismo para se alimentar. Tem pessoas que vêm na igreja apenas para se alimentar de mim e de você, porque nós somos o poder de Deus, sim. Mas se ele não anda de acordo com a palavra, se ele não se vê como um membro do corpo, se ele não se vê como um irmão, se ele não se vê a ponto de se envolver, se ele se acha fora, excluído, ele vem aqui só para receber aquilo que é do interesse dele, ele não é um dos nossos. João disse, ele estava entre nós, mas ele não era um dos nossos. E eu tenho certeza, amados, do que a palavra está falando. Eu tenho convicção do que a palavra está falando. Quem é a igreja é diferente. Quem é a igreja vai agir diferente, vai falar diferente, vai se comportar diferente. O que é isso aqui? Uma mão. É membro do meu corpo, sim ou não? Meu pé é membro do meu corpo, sim ou não? Se nascer um cabo, é membro do corpo? Não.
Se nascer um cabo em mim, não. Porque eu não fui criado com cabo. Se nascer um chifre, não é. Ele pode até nascer, mas não é. É isso mesmo, irmão. Precisamos prestar atenção. Ah, tem alguma coisinha só. Não, não é. Eu preciso entender o que é membro. Porque se eu entender... Aleluia. Se eu não entender, se eu não discernir o que é o corpo, eu vou começar a aceitar qualquer coisa que aparece no meu corpo sem ser. Se nascer um cabo, se nascer um chifre, se nascer uma verruga, nascer seja lá o que for, não é parte do seu corpo, não aceite porque não é seu. Assim também é o corpo de Cristo, irmãos. Jesus não vem aqui para buscar qualquer coisa, ele vem para buscar aqueles que são membros. Ele vem para buscar aqueles que já se veem, aqueles que dizem, o meu irmão faz parte de mim, o meu sangue, mesmo o sangue que corre por mim, corre por ele também. Eu faço parte desse corpo, eu sou um membro, eu sou firmeza. Se veja como osso, inquebrável. Diga, eu sou osso duro de roer. É isso mesmo. Aleluia. 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 Há uma firmeza. Há uma firmeza. Quando chegar em você, irmãos. Ah, todo casamento está se acabando, mas o seu não vai se acabar. Toda família está se destruindo, mas a sua não vai ser destruída. Porque você é resistência. O corpo de Cristo é resistência. Todo mundo está falindo, você não é todo mundo, você é a igreja do Senhor. Há uma crise sobre o mundo, você não faz parte desse mundo mais. Veja que você é um ser estranho nesse mundo, sim. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Assim como algumas coisas podem ser estranhas no corpo de Cristo, nós também somos estranhos no meio do mundo. Amém? Mas o amor de Deus em nós, amados, é para representar verdadeiramente a igreja do Senhor. Se existe confusão dentro da igreja, nas igrejas, elas estão fazendo confusão, mas elas não são de lá. Amados, Deus me falou algo muito forte pelo Espírito. Se o corpo se unir, aquilo que não é corpo vai ser expelido. Você já viu que o corpo espelha algumas coisas? É chamado de quê? De corpo estranho. Está lá, mas o corpo rejeita. Vai sair. Eu não vou estar preocupado com algumas coisas que não fazem parte do corpo, irmãos. Só basta que eu e você tenham a consciência de que você é membro. E cada vez que você se unir, cada vez que você se juntar, aquilo que não faz parte, vai se sair. Vou dizer algo pelo Espírito. Pare de alimentar os cânceres que estão no meio das igrejas. Pare de alimentar essas coisas, irmãos. Se você não alimentar, ele vai morrer de fome. Medo. Alimente a sua fé e o medo vai morrer de fome. Medo não faz parte da igreja do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele nos libertou disso. Amém? Aleluia. Uma pandemia não pode comigo nem com você. Um vírus é mortal, mas ele não pode ir mais comigo e com você. Aleluia. Quando bater em você, diz aqui não quebra não. Bate em você, aqui tem alguma coisa, aqui tem resistência. Você sabia, irmão, que o vírus pode chegar até o seu corpo? Mas ele vai permanecer? Ele vai fazer alguma coisa com você? Porque você é resistência, você é membro. Aleluia! 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 Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Efésios 4, capítulo 4, versículo número 13. Eu estou me esforçando para falar essas verdades para você, irmão. Porque essas verdades, elas são poderosas para a nossa vida. Você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa se ver como você é. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo número 13.
Qual é o propósito do Senhor? Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito de Jesus? Ele ter nos alcançado, nos salvado. Ele vira para Pedro, Pedro tem uma revelação, ele diz: Pedro, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. E nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra essa igreja. Que igreja é essa? Uma igreja que conhece, que sabe o que é, que sabe para que está aqui, sabe quem é o cabeça, sabe quem é que está com você, sabe o que você tem, sabe o que você pode. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. Quem é que te fortalece? Jesus. Você está inserido na videira verdadeira. Há uma vida que flui do trono. Há uma unção que vem do cabeça e flui por todo o corpo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A finalidade do Senhor diz: até que todos. São alguns? Todos. Todos quem? Que são igreja do Senhor. Quando a gente entende o contexto aqui, está falando dos pastores, dos 5 dons ministeriais. Para que é a função pastoral hoje? É para trazer crescimento, aperfeiçoamento para os santos do Senhor. E aí no 13 ele diz: até que todos alcancemos o quê? A unidade. Um corpo junto. Oh, aleluia. A unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Vou ler de novo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Chegando à completa medida da estatura de Cristo, olha aí. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos ou doutrinas, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Toda igreja é um problema. Toda igreja tem não sei o quê. Toda igreja não sei o quê. Você diz: ei, a minha igreja não, você pode dizer. Porque qual é a sua igreja? E você faz parte de qual corpo? Sabe, amados, essa revelação para mim foi poderosa no dia que chegou, porque eu não aceito mais doença no meu corpo. Por quê? Porque eu sou um membro do corpo de Cristo, e no corpo de Cristo não pode existir doença, irmão. Você acha que Jesus vai aceitar ainda doença no corpo dele? Eu oro para que o Espírito Santo revele isso para você. Você é membro, ei. Eu não sei se você é mão, se você é pé, o que parte você é do corpo de Cristo, mas você é membro. E existe um cabeça, Jesus. E ele mesmo sabe que ele já pagou o preço por todas as enfermidades. Jesus não queria um corpo doente, ou queria? Eu repreendo todo espírito de enfermidade que ainda mente dizendo que é lugar no seu corpo. Bata em retirada com essas mentiras agora. Por isso que você não vai ser mais influenciado quando tentar enganar com mentiras astutas. Ah, não, irmão, você não sabe. Temos que sofrer, temos que padecer por Cristo. Não é essa o padecer que Jesus está falando, não. Um dos padecer é a resistência. Resistir a essas mentiras. O Jesus nos deu resistência para que a gente resista. Amém? Amém. Aleluia. Onde era que eu estava? No verso 15, em vez disso, fazemos o quê? Falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça ou cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe. Lembra dos ossos? Lembra de uma palavra? Aqui ele está dizendo agora, ele mesmo faz que todos se encaixe, que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém. Aleluia! Essa é a proposta, irmãos.
nos fortalecer, encaixando um no outro. Ah, chegou aqui outro membro, chegou outro, fortaleceu aqui, encaixou ali. E nós cada vez mais nos tornando cada vez mais um corpo fortalecido em amor. Amém? Nisso há resistência. Resistência para a igreja. A nossa palavra de ordem é resistência. Hoje, amados, de manhã eu não tinha palavra que ia trazer ainda para a igreja do Senhor. E eu buscando o Senhor, me levando, eu estudando, buscando. E aí de manhã levantei e fui dar uma caminhada. E o Senhor me falou naquela hora: fale para a minha igreja sobre resistência. Porque naquela hora o que eu estava fazendo, o Senhor usou para ministrar. Sabe, irmãos, nós como corpo hoje natural, o que nós vamos fazer, nós precisamos de resistência, sim ou não? Aleluia! Se eu chamar você aqui agora para a gente correr 10 quilômetros, quem está preparado? Quem tem resistência para isso? Por quê? Porque não exercitamos. Tem pessoas que correm 10 quilômetros, sim ou não? Tem pessoas que correm mais do que isso, sim ou não? E qual a diferença dele para você? É que ele se exercitou. Ele entendeu que ele podia. Ele entendeu que ele podia exercitar o corpo dele, usar todos os benefícios do corpo para isso. Oh, aleluia. Agora ainda mais eu e você, tendo Cristo como cabeça. Você não é qualquer coisa, você é muito resistente. Amém? E amados, quando eu vi isso, eu digo: Senhor, falar sobre resistência. Ele sim. Ele disse: tem uma carreirinha aí ao redor da quadra aí. E eu dei, irmão. No final da volta, cheguei ruim. Os pulmões queriam sair pela boca. E ofegante. E o Senhor disse: se eu lhe pedisse para correr mais um, eu digo: não conseguia, Senhor. Ele disse: e aí, você tem resistência? Eu digo: teu não. Ele disse: a minha igreja precisa estar resistente. A palavra da igreja é resistente, porque existe uma palavra sobre a igreja, e a palavra é resistência. Amém? Sabe, amados, não importa o que está acontecendo, não importa as circunstâncias, quando você entende isso, você permanece, você continua vendo, você se levanta, se arruma, se enfeita todo bonitão, toda bonitona para vir para a igreja. O vizinho olha para a sua vida e diz: ah, você vive uma vida miserável. Você diz: de jeito nenhum, porque essa situação não me define, eu sou resistência, eu estou resistindo a tudo isso, eu sou mais do que vencedor, nada pode me vencer, nada pode me quebrar, nada pode me parar. Porque eu sou resistência. Existe uma palavra sobre mim. Aleluia. Aleluia. E aí, amados, eu meditando, o Senhor disse: você percebeu que a sua posição hoje é de se manter firme e resistente? Tem gente que pensa que hoje nós estamos aqui para lutar. Se você pensava, hoje caiu por terra. Você não está aqui para lutar. Para vencer, não, porque você já é mais do que vencedor. Qual é a palavra? Se manter? O que é que precisa de firmeza? Para garantir que essa estrutura não se quebre, o que é que precisa? Palavra. Diga: eu tenho palavra sobre a minha vida. Porque, amados, como corpo de Cristo, essa palavra é para mim e para você. Por conta da palavra, nenhum osso se quebrará. Nenhuma estrutura vai se quebrar. Não importa o que está acontecendo, como está exteriormente. O que importa é como está a estrutura interna. E aí o Senhor me lembrou, o Espírito Santo disse: a palavra manda você bater no diabo. A palavra manda você chutar o diabo. A palavra manda você xingar o diabo. A palavra manda você mandar o diabo para o inferno. A palavra manda você amarrar o diabo. O que é que a palavra manda? Fazer o quê? Fazer o quê? Aleluia, pois é para mim e para você essa palavra. Tiago capítulo 4, versículo número 7. O que é que a palavra do Senhor diz? Portanto, submeta-se a Deus, ou achegai-vos a Deus. E o fazer o quê? Resista ao diabo. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Você só precisa resistir. Você não precisa lutar. As suas armas não são para lutar com o diabo. É para se manter firme. É para resistir. Chega uma mentira e você rebate com as armas dos espirituais. Você não vai lutar, irmãos. Eu já vi crente dizendo que passou a noite em batalha com o diabo. Ele é perdedor. Ele é um derrotado. Ele está debaixo do meu e do seu pé. Agora nós precisamos resistir. Você é resistência.
Você é inquebrável. Você pode até envergar, mas não quebra. Porque tem uma palavra sobre você. Vai forçar, vai rangir, mas você não quebra. Mas quem já viu aqui aquelas lutas mesmo medievais, dos exércitos antigamente, quando chegava um momento que eles precisavam resistir, o que é que eles fazem? Eles se unem todos juntos e eles resistem. E aí vem aquele exército contra eles, estão aqui resistindo, até quando o exército contrário foge. A minha palavra hoje aqui, baseado na palavra do Senhor, é resistência. Eu declaro para você, você resistindo, e o diabo vai fugir de você. Você tem medo do diabo? Não sei se ele é feio, se ele é bonito, eu só sei que ele não pode mais fazer nada comigo e com você. Amém? Efésios 4, 27 diz o que? Não deis lugar ao diabo. Como? Dando brecha. Resistindo. Você vai morrer. Senhor, o diabo disse que eu vou morrer. Como é que você faz? Resistindo. Como é que você diz? Como é que você vai dizer? Diga que existe uma palavra sobre mim. Sabe, mas a gente pode pegar a palavra, tudo que está escrito já ao meu respeito e ao seu respeito, você toma como posse, é uma palavra. E a palavra se cumpre. Amém? Efésios 6:11, que nós conhecemos como as armaduras de Deus. Capítulo 6, fala sobre as armaduras de Deus. Para que é uma armadura? Paulo descreve sobre uma armadura. Para quê? Para lutar? Para lutar? Não, vamos ver. Efésios 6:11. Revestivos de toda, é de alguma? De toda. Então isso aqui é bom prestar atenção. Você lê esse capítulo 6 e prestar atenção. O capítulo todo está falando sobre isso, amém? Versículo 6, a partir do 10, se refere às armaduras, as tipificações das armaduras. Mas o versículo 6, todinho, está falando como é que você se mantém firme. Amém? O contexto todinho do capítulo 6 é para isso. Ele diz, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Firmes, contra as astutas ciladas do diabo. É para você se manter o quê? Firme. 1 Pedro 5:9. 1 Pedro 5:9. Depois a gente volta para Efésios 6 de novo. Vai lá em 1 Pedro 5:9. Aleluia. O Senhor é bom. Diz, ao qual resiste. É para resistir de qualquer jeito? Oh, eu estou aguentando, eu estou passando pela prova. Oh, a minha vida é uma vida, sabe, assim, todo dia uma prova, isso aqui. É assim que você resiste firme? Como é que você resiste firme? O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não morrerei, mas viverei. Nada pode me abalar. Eu sou inabalável. Eu faço parte de um reino inabalável. Um reino de justiça. Um reino de paz. Um reino de amor. É assim que você resiste firme, irmãos. Cabeça erguida. Quando Paulo estava falando sobre o soldado, como é que um soldado fica? O soldado fica lá, oh, mas está difícil aqui. Não, está lá, ó. O inimigo se aproxima, ele lá, na postura dele. O inimigo arrodeia, ele está lá no lugar dele. Resistindo. Firme. 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 O cão fazendo um bocado de presepada e você rindo da cara dele. O cão dizendo que você não vai poder fazer nada e você rindo da cara dele. Ele gosta de fazer palhaçada, amém? E para que se faz? Para que um palhaço faz palhaçada? Para que você vai a um circo? Para rir, para dar risada, né? Você pode rir com as palhaçadas dele, com as mentiras dele. Quem aqui está disposto a dar uma gargalhada da cara do diabo? Diga ha ha ha. Ha ha ha. Ah, comece. Ouse, irmãos, começar a rir da cara dele para tu ver o que é que vai acontecer. Se o Espírito Santo não vai te pegar numa unção poderosa de riso. E quando você vê todos os problemas se acabaram. Porque o que é que a palavra diz? Resistir e ele
Quando você caçar, cadê o problema que estava aqui? Já se foi? Irmãos, eu não estou falando aqui balela não, isso aqui é a palavra, amém? Aleluia. Resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em toda parte do mundo. Amém? O que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Você acha que o apóstolo Pedro é alguém que fala de firmeza? Sabe do que está falando? Sabe, irmão, ele sabe o que foi que ele passou. Mas ele aprendeu a resistir, a permanecer firme, resistente. Amém? Volto lá para Efésios capítulo 6, versículo número 13, para a gente encerrar agora. Aleluia. Aleluia. Portanto, tomai... Efésios 6,13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais o quê? Num dia bom, no dia, e havendo feito tudo, vai dormir? Permanecer firmes. Amados, se não fosse a palavra do Senhor, nós não conseguiremos manter. Porque após qualquer situação, naturalmente falando hoje, se você vai para uma batalha, se você vai para qualquer coisa, quando termina, tudo que você quer é se jogar no chão. Tudo que você quer é, desvanecer. Mas a palavra do Senhor sobre mim e sobre você, disse assim nós fizermos, nós vamos nos manter firmes, mesmo depois que tudo passar, nós vamos continuar lá firmes e inabaláveis. Amém? Porque a palavra do Senhor é resistência. Resista, resista, achegai-vos a Deus. E como é que você se achega a Deus, irmãos? Buscando o Senhor, em comunhão uns com os outros. Você está aqui hoje, você está se fortalecendo no corpo de Cristo. Amém? Você está se fortalecendo em comunhão. Saiba, amados, que quando alguém do corpo de Cristo está precisando, você é um a chegar junto, porque você sabe que se ele sofrer, você vai sofrer também. Mas também na hora que chama para estar junto, em alegria, em tudo, também vai estar ali. Sabe, mas a palavra do Senhor diz que se 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele, aleluia. Sabe, amados, essa conversa de que eu posso sozinho, eu posso estar em casa orando, eu posso cear em casa, eu posso ouvir a mensagem de casa, eu posso, um culto maravilhoso pela internet. Hoje o que não falta, irmãos, é opções para você assistir. Se você chegar em casa agora, você não consegue dar conta. Basta ver do nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, quase todas as igrejas têm transmissão ao vivo hora dessa. Mas a proposta não é para você ficar em casa, a proposta é para você estar em comunhão. Amém? A proposta do Senhor é você estar aqui, se sentindo, fazendo parte. Amém? E quando esses membros que são ossos se juntarem, vai haver barulho, vai haver movimento. Quando o sopro do Espírito Santo vier, vai trazer vida sobre você. Áreas da sua vida que talvez ainda esteja esquecida, áreas da sua vida que estejam um pouco mortas. Quando o sopro de vida, o sopro do Espírito Santo vier sobre o corpo, ali vai haver poder. Amém? Glória a Deus. Então nessa noite nós vamos cear com a convicção de que você é membro do corpo. Amém? E sem discernir, discernir o que é isso, sem entender o que é corpo e o que não é. Então, mas não fique considerando qualquer coisa como corpo, não, sem ser. Nós precisamos entender. Se você está aqui, não, eu sei, meu irmão, ele está comigo. Eu sei, ele é membro. Ele é membro desse corpo. Ele faz parte dessa visão. Ele está junto conosco. Sim, Senhor, ele faz parte. Nós estamos junto com ele. O que der para ele, dá para nós. Se mexer com um, mexeu com todos. Amém? Esse é o conceito, irmãos, de igreja. Olha, eu não quero nem saber, não vou nem olhar o que está acontecendo aqui. Tem um burburinho aqui no grupo da igreja, não sei, deve ser alguma coisa que está acontecendo, não quero nem saber, para eu não me envolver. Ei, sei o quê? Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a vida de pessoas aqui. Esses dias nós começamos uma ação aqui na igreja.
Pessoas se mostraram que de fato fazem parte, irmãos. Eu posso considerar quem faz parte pessoas que se envolvem. Pastor, eu não posso de tal forma, mas eu posso de tal forma. Sim, é aceito. E eu vi, irmãos, nós fizemos, né, algo maravilhoso para o Senhor. Não foi para mim, mas foi para o Senhor, amém? E você se tornou um participante, porque você é membro. E eu tenho certeza que você também vai participar das coisas que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos cear nessa noite, quero convidar você para cear. E você está aqui, eu creio que você é membro do corpo. Examine a si mesmo. Paulo também ele traz essa instrução de que nós devemos examinar a nós mesmos, discernindo bem o corpo. Como eu tenho andado como membro do corpo? Eu tenho me sentido um com todos? Ou eu tenho me sentido um fora do corpo? Não, irmãos, o convite é para que você esteja junto. Mas você está aqui nessa noite, você tem se sentido ainda um membro fora. Hoje é noite de você fazer parte desse corpo. Hoje você é convidado a fazer parte da igreja do Senhor. Há uma proposta para que Ele venha nos buscar. E quando Ele vier, eu quero que você esteja junto comigo. Amém, irmãos? Hoje, a minha função aqui é para preparar você, é para trazer crescimento para você, encaixando você no lugar que você deve estar. Eu sei que o Senhor traz instruções para os pastores, para os líderes, para que Ele possa ir encaixando você no corpo. Às vezes você chega em uma igreja e você diz, eu não me sinto parte dessa igreja. É normal, irmãos, porque você chegou agora, mas tenha paciência, fica ali, se aproxime, pastor, onde é que eu posso me envolver? Pastor, qual é o meu lugar aqui? Olha, pastor, eu tenho essa habilidade, eu tenho esses dons, eu creio que foi Deus que me chamou aqui nesse lugar, eu quero ser um participante, eu quero fazer parte disso aqui, porque eu não quero ficar fora, eu quero ser participante de tudo que o Senhor tem para mim, e automaticamente Deus vai trazendo instruções, vai dando direção, e quando você pensar que não, você não se vê mais fora, você se vê dentro, você se vê parte, você se vê membro, amém? Hoje é comum, amados, as pessoas, quando você perguntar, você é membro de tal igreja? Não, eu visito. Eu frequento a igreja tal. De qual igreja você quer participar, irmãos? Porque só existe uma. Não importa onde você for, irmãos. Às vezes você vai achar isso um pouco chato, achar que a gente fala isso direto aqui. Mas é a palavra, irmãos. Eu não estou aqui para falar outra coisa, a não ser a palavra. Se você não quer congregar aqui, tudo bem, você é livre, mas para onde você for, você é a igreja de Jesus, e aonde você for, se envolva lá, seja participante, seja membro desse corpo, amém? E aqui, amados, eu falo sempre e vou falar, por quê? Porque eu não quero ver você fora, eu quero que você faça parte, eu quero que você esteja ali juntinho, eu não sei se é o dedo mindinho, se é o dedo maior, se é a mão, se é o pé, mas que você seja uma parte do corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. E nós vamos cear nessa noite.